De volta ao seu vídeo, o programa Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT. Tá? Aproveite, tem sempre uma promoção especial nas lojas do Supermercado Araújo. O que você vai encontrar na loja do Bosque, vai encontrar na loja do Centro, na loja da Estação, do Tangará, das Placas, da Baixada, porque é um atendimento padrão. E tem mais. As lojas do Araújo, elas estão sintonizadas com as outras lojas do ramo, também em nível nacional. O que você encontra no centro-sul do país, você encontra aqui também, com o mesmo padrão de qualidade no Supermercado Araújo. Porque os irmãos Aldenor e Aden Araújo se preocupam muito com o atendimento. Os produtos podem ser os mesmos, o atendimento não. O ambiente mais saudável, mais seguro, mais aconchegante, um amplo e moderno estacionamento, eles se preocupam muito da comodidade e também conforto aos seus clientes e amigos. É por isso que é a maior e melhor rede de supermercados do Acre, é o Grupo Araújo. Temos também o apoio da Purifique, o melhor da água para você, água alcalina, que combate vários tipos de doenças que podem levar você à morte. Nós não queremos isso, queremos que você tenha a vida saudável, tá? Com qualidade. Basta, vale a pena, digo, fazer um investimento. Eu comprei o filtro da Purifique, aprovei e recomendo. Perdi tempo, deveria ter comprado antes. Muita gente diz, mas tem um custo alto. Claro, tem um custo alto, mas se você fizer uma relação custo-benefício, vai ver que é muito realmente em conta, sai em conta, sim. Vale a pena. Faça uma pergunta, quanto custa a minha saúde? Quanto custa a minha vida? Aí você vai ver que o preço é simbólico, tá certo? Na rua Santo Inês, no bairro Aviário, em frente ao INCRA, você vai encontrar a Purifique. Vá lá e faça um bom negócio com o meu amigo Assis. Muito bem, gente. Nós temos um presente hoje para os nossos clientes, os nossos amigos, claro, os nossos telespectadores. Dr. Sanderson Moura, advogado, especialista na área criminal, professor e historiador. Seja bem-vindo, Sanderson Moura. Prazer recebê-lo aqui. Prazer, Muniz. Tudo meu. Bem? Tudo bem? Tudo bem. Sanderson, eu conheci você há uns 20 anos, você ainda era estudante de História, naquele tempo que estudante realmente fazia protesto com a causa nobre, né? Hoje os caras ocupam escola, aí você pergunta o que eles estão a defender, eles não sabem. Você não era de um tempo diferente. Afinal de contas, o que mudou na tua vida de lá para cá? De historiador, de professor de História, para uma referência no que se refere ao direito, ao operador do direito? Aconteceu um segmento natural. Eu vejo em mim como uma pessoa que sempre gostei de usar a palavra, a arte da palavra, e isso me levou a ser professor de História, fazer o curso de História, que dá um fundamento muito bom nisso. Você tem razão. Não menosprezando as demais áreas do conhecimento, é impressionante como o historiador, ele naturalmente se destaca em relação aos outros profissionais. Porque é um curso que dá uma profundidade, um conhecimento muito importante para a pessoa, né, da história da humanidade, da história do Brasil, do Acre. E depois decidi fazer o curso de Direito, seguindo o meu sonho de ser um advogado do Tribunal do Júri, e isso auxiliou muito a minha formação de História para esse trabalho de argumentar diante do Tribunal do Júri, que era o meu grande sonho de ser um advogado do Tribunal do Júri. Então eu uni a História com o Direito, com a minha paixão pela oratória, pela filosofia, e vim construindo a minha profissão dentro desses valores clássicos, dentro desses valores do conhecimento, para orientar a minha profissão. Quando você fez o vestibular para cursar História, já estava na sua cabeça, já estava planejando ser o que você é hoje no campo do direito? Eu tinha uma leve impressão do que eu estava buscando. E o curso de História foi me esclarecendo até eu resolver fazer o curso de Direito. Então quando você fez o curso de História, já estava planejando? Já estava planejando fazer o curso de Direito para ser advogado criminalista do Tribunal do Júri, que eu achava muito bonito os filmes americanos, aqueles julgamentos, aquele advogado sendo aplaudido no tribunal, saindo nos braços do povo. Você tem sede de justiça, me encantava por aquilo. Você tem sede de justiça, é isso? O advogado nunca deve perder a sede de justiça, sede de verdade, que é isso que faz com que ele possa se destacar, vamos dizer, das demais pessoas, está imbuído desses valores de justiça, de verdade, democracia, de liberdade. Se ele perder isso, ele perde o brilho que realmente
é essa profissão. E eu queria realmente ser advogado exatamente por isso, o advogado lutando em prol da justiça naqueles julgamentos, convencendo os jurados, sendo aplaudido. Então isso tudo me tocava muito, né? E depois eu vi que isso realmente era um chamado para ser aquilo que eu gostaria de ser, né? Advogado do Tribunal do Júri. O direito, você historiador sabe disso, existe bem antes de Cristo, né? Mas no Brasil é relativamente novo, é uma novidade ainda. Aliás, a nossa democracia ainda é muito jovem, né? Mas lá para cá muita coisa já aconteceu. Como é que você analisa hoje como é o dia a dia de um advogado no Brasil, especificamente aqui no Acre, Sanderson? Olha, notadamente os da área que é a sua especialidade, a criminalista. O advogado, esses dias mesmo, eu estava lendo um livro de um pensador americano chamado Marden. Ele dizia que o profissional ele tem que ser maior do que a sua própria profissão. Ele tem que vislumbrar na sua profissão ideais maiores do que ela mesma. Então, o advogado ele não pode se restringir apenas àquele dia a dia, aquela tarefa mecânica dele de defender pessoas e pronto. O advogado tem que ver na sua profissão algo maior do que ela mesma, e a advocacia proporciona isso. Por meio da advocacia, divulgar e promover valores de justiça, de liberdade, de verdade, tornar a sua profissão um instrumento de valores maiores para a sociedade. Eu venho procurando fazer isso com a minha, ser advogado, defender meus clientes, mas não fazer da minha profissão, restringir a minha profissão somente a isso. Eu posso usar minha profissão para difundir valores da filosofia, da oratória, da boa política, da boa governança, da boa liderança. Fazendo isso, a advocacia torna-se uma perspectiva mais ampla do que ela é no dia a dia. Porque se o advogado se restringe a isso, às vezes ele cansa, às vezes ele se aborrece, às vezes ele abandona a profissão, às vezes ele se mecaniza, não se aperfeiçoa, não estuda e finda se tornando um profissional medíocre, porque uma das funções primeiras do advogado é estudar. Todo dia, constantemente estudar para acompanhar as leis, para acompanhar a renovação. Principalmente no Brasil, né? Principalmente nos no Estados Brasil, Unidos nós temos uma Constituição praticamente a mesma desde da independência. No Brasil já tivemos várias constituições, a atual está toda remendada. Quem pega a Constituição de 88, ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 88, compara com a que está, praticamente não tem quase nada. O Brasil não tem ainda uma tradição jurídica consistente como tem os Estados Unidos, por exemplo, os países mais antigos do mundo. Os Estados Unidos têm a mesma idade do Brasil, isso mas nasceu com mais consistência. Você acha que isso fortalece ou enfraquece a nossa democracia? Olha, de uma certa maneira é bom porque as leis, elas também seguem os fatos. Se os fatos mudam, as leis não podem permanecer as mesmas também. Mas existem princípios do direito que são eternos, independente dos fatos mudarem, eles são eternos. O princípio que todos os homens são iguais perante a lei, esses princípios que consagram a dignidade do ser humano, que, na verdade, independente dos fatos, funciona, né, eles são eternos e têm validade. Que, na verdade, isso na prática não funciona, né? Na prática não funciona. Todos são iguais perante a lei, não são. Precisa de um amadurecimento social e precisa de homens que possam fazer essa lei valer o máximo que ela possa valer. Muito bem. E o Sanderson, a partir de 2010, ele entrou num outro campo, né? O da escritura, virou escritor de primeira linha. Em 2010, ele lançou O Homem de Bem que Sabe Falar, um livro. No ano seguinte, em 2011, lançou outro, Habeas Spiritus, em 2011. E agora, ele se prepara para lançar, mostra aqui, por gentileza, a terceira obra, Oratória com Filosofia, no júri, na advocacia, na vida. É um livro que contém 246 páginas e aqui na contracapa a assinatura de várias pessoas influentes falando sobre a obra. Entre estes, o presidente da Associação Nacional dos Advogados Criminalistas, juízes, promotores, enfim. O professor Manuel Pacífico, que é o presidente do Instituto Ecumênico do Acre, pessoas inteligentes e influentes aprovando a sua obra. Sanderson, quando é que o interesse por escrever livro entrou na sua vida? Eu gosto muito de ler livros, de comprar livros. Chegou um momento que um pensamento começou a me incomodar. Você me deu alguns livros, né? Eu agradeço os presentes. Dizem que
livro é sempre um bom presente, é mesmo. É um bom presente, com certeza, é um valioso presente. Então, por comprar muitos livros, ler muitos livros, certo dia pensamentos começaram a me incomodar. Olha, você só compra livro dos outros, só lê livros dos outros, só faz citações dos outros. Qual a sua contribuição que você pode dar literária àquilo que você ama, que é a advocacia, que é a filosofia, que é a oratória? Então, isso começou a me instigar, tirou-me da zona do conforto e eu comecei a escrever essas obras, que é algo que eu gosto de fazer também, além de advogar, de escrever sobre as minhas experiências na advocacia. Então, nada que eu venho fazendo está desconectado uma coisa da outra. Viver, advogar, filosofar, escrever, tudo eu procuro interconectar. Muito bem. Ontem, por coincidência ou não, eu conversei aqui com 2 filósofos, a professora Peregrina e um outro professor também, o professor Cardoso, e a gente falando sobre a importância da filosofia nas nossas vidas, né? A filosofia não é apenas a mãe de todas as outras ciências. Ela é usada no dia a dia, né? Um bom advogado precisa de uma filosofia para defender uma causa, né? Com certeza. Filosofia, você vê que a filosofia tem a filosofia do direito, a filosofia da ciência, a filosofia de todas as áreas precisa da filosofia como orientadora. Filosofia política, Isso. a filosofia como base. E hoje, no mundo que nós vivemos, de caos, de desordem, de desequilíbrio, mais do que nunca nós estamos precisando da filosofia. Não aquela filosofia só acadêmica das universidades, aquela coisa chata que às vezes os estudantes acham algo incompreensível. É aquela filosofia que está realmente no meio do povo, auxiliando o povo a governar, auxiliando o povo a viver melhor. Assim eram os conceitos clássicos da filosofia antiga, na Grécia Antiga, em Roma, que nós precisamos resgatar. A filosofia para falar bem, a filosofia para governar bem, a filosofia para administrar bem, a filosofia para viver bem, a filosofia como norte. Para se relacionar bem. Para se relacionar bem. Que bom. Sanderson, rapidinho para a gente não perder muito tempo, mas é importante, faz um retrospecto das 2 primeiras obras, a de 2010 e a de 2011. A de 2010 foi intitulada Do Homem de Bem que Sabe Falar. Perguntaram a Cícero qual o conceito que ele dava ao advogado. E ele usou uma expressão latina, vir bonus dicende peritus, ou seja, é o homem de bem perito na arte de falar. O advogado é o homem de bem, ético, mas que sabe falar também, porque não adianta ser só ético, ele precisa saber falar, saber se expressar para conduzir, porque senão ele pode ser ético, mas ser conduzido por quem sabe se expressar, por quem sabe argumentar, por quem sabe liderar. Então, o advogado é o homem de bem, perito na arte de falar. Então, vários textos em torno deste assunto. Já em 2011, eu lancei a segunda obra, Habeas Spiritus, um paralelo que eu faço com habeas corpus, que significa toma teu corpo, habeas corpus, quando a pessoa está presa na cadeia, tem um corpo de volta, liberdade do corpo de volta. E o habeas spiritus é exatamente um paralelo que eu faço, que é a libertação da ignorância, a libertação do espírito, das trevas, do fanatismo, da intolerância, por meio de quê? Do conhecimento, do esclarecimento. Então, deu o título de Habeas Spiritus. E agora, oratória com filosofia, que é uma expressão de Platão. Ele dizia que a única oratória digna dos deuses era a oratória com filosofia, era a oratória com clareza, com luz, com conhecimento, com sabedoria. Essa oratória era digna dos deuses. Aliás, numa causa que o advogado defende, 2 pontos são importantíssimos. O que ele está defendendo através de um bom argumento jurídico, escrevendo, né, uma peça jurídica, e depois a sustentação oral. Na sua opinião, qual das 2 é a mais importante para que os julgadores tenham realmente um embasamento legal para tomar uma decisão? Ambas as formas da linguagem, de se expressar, são importantes, tanto a escrita como a oral. No entanto, para o advogado do tribunal do júri, torna-se mais importante a oratória, a boa argumentação, a retórica, o domínio dessa ciência. E a pessoa, às vezes, sabe até falar bem, mas fica naquele primarismo porque não aperfeiçoa, não lê um livro, não procura um curso, não procura ouvir as pessoas que sabem falar bem. Ele mesmo acha que já sabe falar bem, mas ele não conhece 10% do que é essa ciência, essa oratória, essa retórica, do que ele pode aprender lendo livros, vendo grandes oradores se expressando,
fazendo curso, aperfeiçoando, voltando às raízes da oratória na Grécia Antiga. E todos nós precisamos de uma boa oratória. O jornalista, o político, o advogado, o líder social, todos nós precisamos se expressar bem. É a capacidade comunicativa é a capacidade mais valorizada no século XXI no mercado de trabalho. Aquela pessoa que se expressa bem, ela se valoriza monetariamente em torno de 50%. Geralmente os acadêmicos se baseiam muito na Grécia Antiga, na Roma Antiga. No campo do direito, os advogados se espelham muito no direito alemão, no direito francês, alguns princípios também italianos e americanos. Você prefere se espelhar mais em qual desses? A base de tudo isso está na Grécia Antiga. Então, os fundamentos desse livro são greco-romanos. É a base da civilização ocidental. Na verdade, a base desse ocidente que nós vivemos são 4. Greco, romano, judaico, cristão. Essas 4 culturas se juntaram, se interligaram para formar esse pensamento que nós temos hoje no ocidente. Mas a base de tudo isso é a Grécia Antiga. A filosofia, a história, o júri, a democracia, o teatro, a escola, tudo isso nasceu na Grécia Antiga, que depois foi a Roma, de Roma para a Itália, da Itália Maior, a Inglaterra, a Espanha, os Estados Unidos, o Novo Mundo. Tudo isso veio da Grécia Antiga. E esses valores, eles continuam válidos e eles continuam sendo necessários na sociedade atual. O doutor Santos poderia fazer um resumo desses textos aqui e publicar no jornal O Rio Branco. Sim, podemos fazer. Voltar a ser um dos articulistas nossos. Beleza. Dos velhos tempos. É um prazer, será um prazer. Bom, a gente mergulhou muito no direito em si, nos livros anteriores, e esquecemos o mais importante, que ele vai ser lançado no dia 2 de dezembro, que é uma data importante, né? Principalmente para vocês. Lá na FADISE, que é a Faculdade Diocesana aqui da Igreja Católica. Que está apoiando o lançamento do livro, a FADISE, como você falou, vários intelectuais, vários profissionais de renome escrevem nesta obra, a FADISE também apoia o lançamento desta obra, porque é algo que é útil para o mundo do direito e para todas as áreas do saber, né? Dia 2 de dezembro, que é o dia do advogado criminalista. Então, assim foi com o primeiro aqui. livro, assim com o segundo livro e agora com o terceiro livro, também com o apoio da Escola de Atenas. Muito então, bem. Temos Fundada um apoio, por você. Que é uma escola que visa ensinar oratória Instituto e filosofia. de Oratória. Instituto de Oratória. Tá. Você também participou da fundação da Associação dos Advogados Criminalistas? Isso, sou o fundador da Associação dos Advogados Criminalistas do Acre e presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. Muito bem. Dia 2 de dezembro, na FADISE, a partir de... das 8 da noite. 8 da noite. Estaremos lá, com certeza. Grato aí pela essa oportunidade de explanar a respeito dessa obra. Eu convido a todos vocês, telespectadores, se tiverem interesse em participar deste lançamento dia 2 de dezembro lá na FADISE, a partir das 8 da noite. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Muniz. É sempre um prazer recebê-lo aqui. Depois do intervalo comercial, eu volto para conversar com Jefferson Tavares. Ele já ganhou 4 etapas, né, do Campeonato Acreano de Kart Indoor. Você não pode perder. Até já.